Tem umas aquisições que talvez eu ponha sim. Vou reavaliar aqui agora. Não sei se vou pegar aquela blusa de personal só por causa de duas calças. Tem então o casaco preto, vai ser aquele ali mesmo. Preto é preto. Azul marinho seria um outro contexto de outro estilo de roupa. Depois vai ser aquelas coisas mais simples, mais efeito de ficar em casa mesmo. Com vermelho, que combina com tênis. Nele dá pra fazer uma jogada com a botinha dourada. Né? Acho muito bonito preto, já tinha tudo preto, já tinha tirado foto. Esse tênis aqui atende até um negocinho de frio, que é tipo uma batinha militarzinha. Atende, entendeu? E eu vou sim comprar aquela blusa metamorfose preta com vermelha. Eu falei, vou pegar uma da cruz inversa, vermelha com preto ou não. Ela eu quero que foca na cruz vermelha e que a calça com rede, né? Com o tênis faça um efeito. Eu vou pegar a metamorfose, que tem um negócio meio no meio que pega as asas da bota. Aí eu vou pegar, né? Eu peguei essa aqui 38. Na hora que chegou, eu falei, puta merda. Eu tô calçada aqui agora, tô sentindo um conforto danado com a meia fininha por dentro. Abri aqueles treinos no tornozelo, mas tá muito confortável. Fiquei meio assim, eu falei, caralho, eu não vesti a outra ainda, né? Falei, porra, mesma merda. Aí o cadastro dessa daqui é top, o cadastro da outra é meio devagar. Tem que ser um cadastro preto, mas é um bichinho meio curtinho. Eu não gosto de ficar tirando, trocando de coisa, nem de fazer de calçado, arrancar alto, né? Mas tipo assim, é o de menos também, né? Comprar o cadastro preto em algum lugar, qualquer coisa assim. É um pensamento. Só naquela loja de esquina lá, ver se tem um cadastro preto lá naquela lá, coisa lá. Até escrever aqui. Minhas aquisições eu tô muito assim, né? Aí quer dizer, tem uma. Pode ser que eu pego, não sei se ela é muito curtinha, suruquinha, se é mais curta na cintura, que ela não combina muito. Ou seria tipo, faz uma espécie de gravaçãozinha com tênis meio arregaçado, com aquela, quando eu tiver seca, eu não sei quanto, aquela blusinha que tem um fitzinho da dinamite, só aquela calcinha preta, não tem? Essa barriga também vai ajudar muito, vamos ver, né? Hoje eu fiz os 100 minutos que eu falei, não dormi ainda, deu aquele cansaço pouco, né? Falei, não vou, tava um calor, cheguei, dois vezes aquele homem sair daqui do quarto lá e peguei esses 3 sacolézinhos pra dar uma equilibradinha. Peguei aqui pão de queijo, já que eu nem lá embaixo passei. Fiquei com 10, tinha negócio de vale transporte mais 50, que tem que comprar o queijo, né? E empurrar para no máximo essa semana já acabar. Tem que comprar limão, tem que comprar banana ou nem comprar o queijo. Equilibrar mais ou menos com o que eu tenho. Até esperar logo a semana chegar. Aí eu decidi que eu vou comprar, eu quero aquela bota que não tem aquele efeito camurça, da vermelha. Como essa aqui é 38, eu vou pedir uma 39 daquela lá, se bobear, eu compro, não, 40 grande. 39, ainda botei na aquisição, aquela lá, capaz de eu pedir um invés, se seguir na promoção antes do final do ano, daquele americano com aquela blusa de atletismo que eu gosto, que ela é de 2, 3 cores, para usar com a calça branca, top meio marinho assim nas laterais e o meu óculos Arnold mesmo. Eu penso que eu vou pegar também minha blusa de deus grego, que eu não peguei ainda não. Do raio, do trovão. Gostei daquela outra lá também, mas mais aquela ali, né? Que com aquela outra botinha eu vou dar uma maciada nela também. Que se bobear um buceto, eu vendo aquela e compro uma maior. E uma maior zona, né? Pra bichinha poder dar. Mas eu acho que vai sim, eu, tipo assim, tem que botar com a calça mais fresca, compensar a calça mais fina. Depois vou ter que comprar uma outra calça dessa aqui sim, senão ela vai andar sozinha. E a branca, eu não gosto de qualquer calça branca, não. Aquela com aquele fundo cinza, que às vezes nem parece tanto, ela ficou muito boa. Dá pra revezar bem, usar com as outras também, mas né? Essa daqui ela mais fresca pra botar a cinta e tal. Eu vou trabalhar com as blusas mais. Já tô até meio empinando um pouco aqui. Aí quer dizer, vai demorar como pediu de novo, ou ia pedir de novo, ou vai pedir hoje ainda, não sei. Aí botei aqui o cravo, já tá secando. Botei na lista que remédios para drapo. Né? Tinha uma casquinha aqui em cima, eu abri. Tá bem doloridinho isso aqui pra dentro, ó, dor estranho. Botei um pouquinho de tensão restinho ali. Não mexi nos lados, não abri o buraco. Isso aqui é a parte maior dele, então vamos seguindo. Isso aqui não mudou quase nada. Pra dentro isso aqui dói, virou uma bola dura. Mais anestesiado, não é muito também não. Começa essas porra tudo aqui dentro. Minha cabeça, falei, eu vou comprar uma porra de remédio SAR, não tem explicação, né? Eu cheguei lá, uma coceira, hoje já não tá coceira aqui agora. Lá, vi a cabeça de novo, ou seja, tinha pintado o cabelo, tá sendo bem complicado, né?
Depois que eu clarear um pouco, vai ser aquele negócio ir descendo um pouco, isso, né? Fazendo aquele efeito meio por cima, até sair, toquei os efeitos de Ana Maria Braga, de deixar descer, que já virou uma certa moda, até para não ficar pegando raiz, porque vai ser um trem bem complicado. E então eu vou pegar aquela blusa metamorfose vermelha com preta ainda, também o tênis que eu falei, talvez aquela blusa de personal que eu falei, a calça da boneca e aquela outra curtinha. Entre os restos das coisas, dinamite, pode ser lá no finalzinho, junto com as últimas calças ano que vem, não sei. Que aí depois é só essas coisas pingadas mesmo, algumas calcinhas de biquíni, pacotinho de calcinha, essas blusas mais largas dá pra ficar em casa, faz um efeito camisola. Tem bucetada já que nego não passou, viu aquele dia, ficou da porta olhando ali, eu tava tomando banho, tava nua do espelho olhando, não sai com um capeta no vontade de matar aquele macaco. Então, não deixa de estar na lista, né? E não tem importância, e agora não vem copo baixo comigo, não. Né? O que quer mostrar é quem quer mostrar. E mostro e também vou fazer isso. É um pacote de trem aí. Aí, passei um pouco o mix, já automatizei parte. Eu vou fazer o meu mix. Eu passei naquele lá mesmo, aquela ordem que eu coloquei. A música, né? Aquele dia eu tava meio assim, montei, eu não tava meio sem paciência, um calor naquela sala. Aí, né, eu já tá os trapinhos já tá uma coisa boa, que sério, tudo agora é conforto. O que é conforto, né? Sandália de dedo, um vestidão inteiro, um agasalho de frio que não amassa, mas também, né, que não macega, carrega onde quiser, né? Ou seja, tá pra chegar, eu falei, tá pra chegar minha bolsa, né? Que diz que vem, não sei de onde, sei lá. 2 blusas, uma meia e a cinta. 1, 2, 3. O que falta chegar. Então aí virando tem a nova remessa de encomenda. Então eu vou ver aqui esse negocinho que eu fiquei de fazer, o resto é o que em 2 meses, tirando o que eu botei para depois é depois. É como se fosse um complemento de trabalho, não bonitos, jeans e tal, mas não é esse o diferencial desses contrastes de tons, né? Então essas outras coisas eu vou tentar pegar na frente, que eu tava pensando aqui, eu vou tentar comprar um outro celular para ele ser só de música e eu conseguir gravar minhas aulas depois, fazer um chamado geral. Quando tiver já bem automatizado, tem que ser lá no final do ano, tem que ser aquela coisa meia vista, fazer ela sair e comprar para mim, eu já tá com dinheiro na mão, não tá faltando nada, fevereiro, uma coisa meio assim. Então hoje eu passei a música, eu vou usar efeito agachamento aberto e fechado, as 2 músicas, elas ficaram bem trabalhadas do mix que eu tô, né? Entre a música Spanish Eyes lá e a outra lá, Oye, né? A de peito ela é curtinha o suficiente, a de tríceps ela é ampla. Eu fiz a inversão, né, automatizando que aquela outra do Mix 43, eu começava logo no supinado. Aí ela tem um efeito que eu faço, né, que começa no testa, entre o supinado, né, que tem uma combinação, só que ela é invertida, para depois eu fazer combinado, que ela vem pro testa e combina, né, testa, peito, tipo, né, e que no meio tem a seção de flexões. Não vai ter francês, não. Então eu também ainda não peguei para fazer direito, que é mais puxadinho, que ela pega, né, costal, mas eu passei já praticamente todas, né, aquela deixei vianado mesmo, aquela work, né, passei, seria eu gravar, eu meio que me mostrando, sendo um alongamento ou não alongamento, um efeito, a música 10, né, a música que mais dá lá, né, I don't care, não, né, a música de... Então eu usei geralmente parciais, né, nos agachamentos e tal, entre aberto e fechado. Fiz uma dinâmica, tô fazendo, de deslocamento lateral, né, alternado de agachamento dinâmico. Vou tirar o limão da bolsa, fazer um suquinho. Ali alternado, tomei o termo também, como se não tivesse tomado hoje. Tá doendo nada aqui, já tá um efeito diferente. Eu tava percebendo na esteira, né? As arrancadas que eu dei para dar uma, que tava, né, dar uma alavancada para poder voltar ao ritmo da esteira, que foi uma potencialização de tornozelo do pé, que fez um efeito diferencial, né? Ainda que deu aquele cansaço alto, eu trabalhei no pico de frequência mais alto, que quer ensurdecer um pouco, ou não necessariamente, sei lá, avaliando assim, né?
A sacudição total, na verdade, não é esse ensurdecer, o que que foi, né? Dobradura entre subir e descer, subir, entre o pump e o, né, fazendo aquela avaliação toda, aquele pico inicial. Um pouco, né, andei ali, senti uma coisinha assim rapidinho no joelho, uma dobradinha assim, andando meio assim, ali um deslizar, quase nada também. Mas o que que foi fazer, não senti nada na lateral, mas o que que é você colocando a estabilidade das dobras e avaliando o desgaste, a coisa toda, né? Mas até então tudo bem, vamos colocar assim, a esteira fluiu muito bem, estava travando bem, mesmo assim o 5.7 já é meio sacrifiquento, né? No máximo ali não tem, não vou, né? E eu usava o pico mais alto, mesmo às vezes com termogênico, cheguei a passar de 7, sei, 6.8, 6 ponto, né? Uma coisa assim. Falei que ia passar fita no meu quadril agora, não passar. Aí, né, redirecionou a cinta M, realmente a cinta M. Tinha falado que é. Eu já tinha falado com ela que era M. Por que ela pediu G? Não, G não era pra pedir, não. Era M mesmo, que ela tem o mais largo de. Agora que eu vi, ela pediu errado. Né? A G não mesmo pode fazer um efeito. Eu me retrato de ter falado. G era muito, pode apertar pra M, mas G. Ah, é que depois trocaria pro M. Pro P nunca seria. Uma vez quase morri com um botão, não coube, não. É do osso mesmo, da estrutura, assim, acho que depende também da marca. Ah, algumas coisas vale salientar, né? Tem sempre uma jogadinha, né? De coisa nada a ver o que a pessoa associa, alguma aquisição, você chega de repente do nada. Tô assistindo um negócio do TikTok aqui, tipo, hoje eu tô naquele dia que se alguém falar tipo, ameaças, entendeu? Querendo criar, usar critérios, isso depois de botar a mão no que é conveniente, trocar o que é conveniente, né? Olhando algumas questões quando eu cheguei aqui, logo quando eu sentei ali, porque eu falei, podem ir. Não, espera só pelo menos duas, que o outro não respondeu ainda, já que você chegou cedo. Falei, não, aqui mano um pouquinho, depois eu passo mais um pouquinho. Fazer a mão, mas o resto tá tudo tranquilo. Né? Esperando só sumir daquele quarto lá, tirar essa base, fazer, porque são 8 dias aqui agora, se virando. Né? Amanhã, não sei se amanhã eu otimizo, se eu otimizo ficar em casa, dormir um pouco mais, não ir, para não fazer esse efeito, para fazer até o sábado e descansar um pouco mais até que a hora que o demônio chega lá, para ter que chegar suar, tomar banho de novo, papapá. Acho que amanhã, como ninguém vai lá, eu também não vou não, pensando assim. Tentar manter só a alimentação aqui, é tudo que chega essa semana aí já, né? Então, até para fazer também os 5 seguidos fica complicado. Eu vou e não vou fazer o pump amanhã e depois jogar. Não, que eu vou ficar virar direto, não vou otimizar isso não. Mas eu senti que ele ontem mesmo eu fiz bem, entendeu? Então eu colocando algumas coisas mais pra frente, compro um perfume, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha perto dessas coisas que eu já comprei, eu já fechei minhas escolhas aqui. Não tenho nem paciência de ver muito site, uma hora ou outra lá no Dona Shape, olhar um macacão básico, que eu vi lá atrás, uns negócios lá, uma coisa ou outra assim, mas também nem paciência, já virou uma. Tinha um outro Fit Nation, sei lá, um tal que eu olhava, tinha outro que eu esqueci que era uma sigla, M não sei o que. Depois não achei mais, só de colocar sneak, que na época eu gostei daquele caveira meio, aquele efeito prata, metalizado, mais fechado, mais cano alto, mas já usei uns dois assim, mas tipo assim, né, eu gosto dessa coisa do tênis assim, mais puxando pro cinza também. Olhar, né, o que depois seria mais essas opções de tênis aqui. Vai dar um efeito bom, mas é aquela coisa de um tênis que fica preto, igual aquele ASICS, que tem um material macio, que respira, que fica preto, que não fica russo. Não, depende do que é russo. Joia. E a base branca, né, ele pode... é prioridade, joia. Aí hoje eu cheguei, né? Já as meninas já fizeram um câmbio gigantesco aqui comigo. Uma puta de. Não, putas todas são.
em termos de, né, forçando a barra para o cara que quer lá em cima, que ele tem dinheiro, que ele já separou, ele tem 3 filhos, mas ele banca tudo para uma mulher que não sei o que lá, que não sei o que não sei. Então, uma forçação de barra muito grande em cima de mim, que é gerar, né, critérios de intimidade, quem é que faz o que faz o que, como é que é. É bem tenebroso esse tipo de... Isso dá uma chateação bem grande. Tem direito de ser feliz, então eu estou trabalhando com todas as versões de... né? Mas não estou nem um pouco desembucetada, não. Então, voltando a falar depois da coisa, né? Dos grupos, né? Avaliando o trânsito. Amanhã eu volto, né? Esse câmbio já está mais amarrado ali. Eu fui entre o que são ministérios e quadrilhas avaliando políticas, escândalos entre polícias que tiveram, entre Piúma e Anchieta, e entre aspas aqui seu lugar mais rico, avaliando o que é desvio de verba entre onde tem uma fachada e entre aparentemente são coitadinhas nas laterais, lá onde tem uma quantidade de academia que as quadrilhas são todas conectadas, e quem é que trabalha e quem é que não está envolvido na coisa. Quando eu falei de descabimento, quando você mexe com fórum, com delegacia e com de advogados de base aqui em Juízes e o caralho a 4 e a coisa toda, para ver o controle e os câmbios que implicam correntismo de coisas e que aparentemente comérciozinho pequenininho não tem nada a ver com isso. Coitadinhas estão só trabalhando, coitadinhas, para dizer o que é, aonde foi o dinheiro e vai o dinheiro todo, quando alguns lugares em especificidade como esse, em função de turismo, coisas caríssimas, aquisições caríssimas, como que a política se fez entre regulamentação e todos os lugares com as notas frias totais e toda coisa multi-enquadrilhada que eu venho falando. Então eu fiz mais um recorte entre aqueles que passaram por mim, que estão sempre em trânsito, que tem aqueles que estão fingindo, uns andando para lá e para cá, uma caminhadinha ou isso e aquilo, que você vai vendo nós passando ali, que não só em casa, entre a madrugada, fora de hora, interceptando tudo que é de acordo do direito, né, de acordo das deficiências, as ambições, quem que quer pegar, quem que deixou de pegar, quem que quer vingação, tudo se tornam muito participativos, e o que vira quem justifica a virtualidade, investigação, exatificação de resultantes, né, tudo se torna muito grave, né, tá um sol de verão do caralho, aí fica os outros dois escrevendo lá da Assembleia lá, a gente ganha pouquinho, arruma um serviço de garia aí pra gente lá de Minas Gerais, que a gente quer ficar o dia inteiro perambulando nessa rua, morar aí, não sei o que lá. Eu falei, zoando, né? Que manda só assim luxúria, status de muitos gastos, muitas aquisições, né? E perante tudo que eu falei, como que foi feito, né? Os pontos que foram, como que é livre, conhecido em muitos lugares, os grandões aqui dentro, e que é avaliado o ponto do que são datas comemorativas, aonde entra o comércio e o câmbio de todos eles no que virou periodização de história, macroperiodização, reajuste, condições perante as estações do ano, perante as condições relativas que se faz climas para lá e para cá e turismo aqui, né? Como é que é catalogado o perfil de raças, de doenças, de várias situações dentro de uma cidade, e o cadastro que responsabiliza objetivo, protocolo, entradas e saídas de pessoas em todos os lugares, por protecionismo, que seria necessário, e todos deveriam gostar e querer exigir o que querem as conveniências, né? O que querem as conveniências, desde que possam tudo e explorar tudo, e mais não terem responsabilidade com as irresponsabilidades totais sobre tráfico de várias coisas, né? Gente, bicho, as coisas de Ibama e de animais que está passando na televisão, inclusive, não só distratos, jogos, coisas bizarrentas, como, né? E esses, inclusive, que trabalham dentro, né? Como é o caso da mulher lá, que é negócio daquela arara lá, não terminou de montar, quem que consegue os bichos variados, e a quem justifica o que é que eles estão estudando, a troco de quê, qual que é a venda, pega um, bota outro igual ali no lugar, e aparentemente os problemas que eles têm dentro das casas não resolve, joga tudo para o governo. Ou para qualquer imbecil, né? Que faça o chacinamento por ele, joga num sanatório, fala que não tem culpa, aí tem a teoria de qual que tá sozinho, que fala que foi isso, que foi aquilo, que tá com problema psicossomático, ó, só bandido, coisa do cabelo, do cu mesmo, sem cabelo, ou, né, a idiosincrasia da hemorroidas, né, e espaço, desutopíveis, afins, vamos assim dizer, né, reutopíveis, eu quero enfiar no espaço, o espaço não quer, né. Então, questões tais aqui. Fazer um suco ali, botei o remédio aqui. Tomara que eu não durma aqui hoje não. Dormir em casa. Vai estar cheio de pó, falou que depois tem que passar o negócio lá. E depois eu ainda tenho que fazer um repanorama de todas essas questões que já estão em aberto.
que elas estão truncando, né, o que vira a mostrologia das aquisições, das necessidades, das explorações, das roubalheiras. É quem justifica do outro lado entender, dizer o que eu não sei, o que eles fingem que não sabem, até que ponto mesmo não sabem, o que vira conveniente dizer que outras coisas descabidas se tornam aceitas, negligentes e fingidas que não têm conexão, ou que, como que as coisas truncam, colocando tudo isso aí no prego, né? Eu sei que aí eu olhando aqui, só vou dar uma olhada ali no Dinamite agora, que é uma última opção, ou no último pedido, vou ver o cálculo que já fechou das coisas que vem. Como que vai ficar agora, se uma parar, o que a outra vai dizer, o que é isso, negócio de personal, filho. Aí hoje eu tava lá, né, então eu falando entre o que são clandestinidades ou tratamentos dentro das casas, ou que é feito dentro das casas, que não é prestado conta. Você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, né? Entre o que virou esfregar, moléstia, o que virou descabimento de harmonização ou incongruências ou pacotes sobre todas as coisas que virou, o que virou alternativismos, compensatórios, esfregões de fingidos, né, ou não tocantes como exploradores e que não tem custo-benefício de tratamento maior, de tratamento menor, não otimizam dentro da casa, são relacionamentos falcatruosos, muitas vezes entre buscar outras moléstias, entre outras infidelizações, ou seja, quem vira recurso e fidedignidade de todas as condições, que implica em que momento ainda sobrou hipertrofia, anti-hipertrofia, como colocar o que aqui são recreativas, culturas largas e restritas, esportes, musculação do ir e vir das coisas, entre condição de trabalho a quem, o que virou pedaço de ler, desler, ou qualquer coisa que é em grupo de risco, tantas coisas já colocadas como que num dado momento entre dança, luta ou ginástica, aqui em musculação, quando num contexto a gente fala academia, no mínimo tem isso, que colocam, né, entre algumas lavagens de dinheiro ou algumas situações para fazer transitar o tal, só chega ali dança a qualquer modo, que era hoje o pacote que estava ali, entre o tal do personal, o personal que tem um negócio no outro lugar, na escola, e temos as relações da desordem, perante não terem carga horária, então entradas e saídas eu poderia fazer o que querem em qualquer horário, novinhos que não são novinhos, saída ali, né? Tinha todo um contexto ali, já não só a André em guerra com o Tony com relação se ele arruma uma puta, se não arruma uma puta, que ela acho que vai ficar com ela também, interceptar de várias maneiras, que é metida a comprar e aquisições, olhando lá um câmbio da loura que voltou, de como estava o olho dela, o olho das situações, uma menina nova, outra que já estava dando em cima magrinha, prometendo bomba lá, né? Que saiu que nenhum inocentezinho ali, uns velhinhos variados, interceptadores, e isso implica o que está acontecendo na avaliação, nos banheiros, quando já tem comércio paralelo, vem cá que eu faço a sobrancelha daqui, você me paga aqui, vem lá que é isso e aquilo. Limpeza, nunca mais vi. Chega um horário mais depois, mas nunca mais vi. Álcool ali não é álcool, o que são aquelas flanelas, e no meio da desordem a gente coloca em pauta todas as questões. Então o que vira, né? Subsolo, altura, estacionamento, salas paralelas, sala de avaliação física, sexo e droga em tudo, roubo em tudo, esquecimento por excesso de roubo, qual que rouba ou fica sobre as questões tais, muita, né? E ali, olha, todo mundo pode colocar a bolsa aqui, que ninguém rouba, né? Câmeras, as conveniências e não protecionismo, né? Todo um somatório de gravidade, para dizer que ali hoje chegou mais tarde Peterson, tava o Arthur que voltou a trabalhar ali, o Tony estava ali, o João já deve ter passado mais cedo, o Marcos ainda não apareceu, não chegou para mim a resposta, né? Tava o Bibiu, que depois que atendeu foi pra esteira ali do meu lado, eu saí, ele ficou lá, o Felipe, irmão do Moisés e do outro lá, não sei se é Mateus, outro acho que não sei. O Ian, aí tem toda uma jogada de grupos que tira o corpo fora, formados, vão ali, aqui, e até onde o box, e os que têm rodopiado nesses boxes de cross, entre enfermeiros, esses negócios de veterinária, esses trem tudo, todos interceptadores de droga e entrega, como era aquele Cabral, desde os antigos dali, José Luiz fazia parte no meio, o Marcos no meio. Na pandemia, isso não deixava de ser ponto de foco, não deixava de ser. Todos que entram ali, estão contando os relacionamentos, as coisas, uma coisa meio maluca total ali. Uma coisa bem, né? Aí colocando, eu olhei a trama ali no final, a outra querendo que visse a cara dela, a boca, um monte de coisa, com aquele corpo gordo dela lá, tenebroso. E, né, entre ficar nas minhas costas, tirando